Oi, galerinha! Boa noite! Como é que vocês estão? Me perdoem aí o atraso. Acabou que eu entrei numa reunião e a reunião se atrasou. Mas cá estou para a gente fazer a nossa live sobre o último jejum a seco, para falar sobre o próximo jejum a seco que está chegando, já essa próxima semana, inclusive. E para trazer também um convidado especial aí mais para metade da live. Então, gratidão à presença de vocês todos. Vai ser bom da gente falar um pouquinho mais sobre essa prática que eu adoro, que é o jejum a seco. E, enfim, deixa eu ver, já temos 10 pessoas, que legal. Bom, então vamos dar início aí, né? Já que eu tô super atrasada, não vamos esperar muito pra gente dar início no papo de hoje. E para começar, falar um pouquinho sobre o que é, né? Porque eu não sei se todo mundo que tá aqui sabe o que é o jejum a seco. Então eu vou só resumir em poucas frases, né? O jejum a seco é quando a gente não consome nada, nem água, né? No meu conceito, jejum é a gente não consumir, a gente se abster de consumir, né? E no caso do jejum a seco, a gente se abstém de consumir inclusive a água. E o último foi um jejum de 6 dias, né? Não foi muito longo, mas foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu fiz um jejum num calor tão intenso, né? No calor da Bahia. E depois eu fiz mais um dia na água, antes de entrar para os líquidos de novo, para os sucos. Oi, Lê! Boa noite, Flor. Enfim, delícia aí, muito bom. Deixa eu ver quem mais tá aqui, inclusive. Tainá, Vitor, Jamile, Inel, Thiago, Arte da Letra, além da Lê, que tá aqui também. Kaizen, legal. Bom, então, gratidão aí pela presença de todos vocês, Laio que entrou. Bom, então seguindo, né, tava aqui contando um pouquinho sobre esse jejum. Foi um jejum que aconteceu na Bahia, né, já estava planejada para ir para lá há um tempo. E um jejum acompanhado, mas com outro objetivo, né, o acompanhamento não era bem acompanhamento do jejum, mas era acompanhamento do processo. Então foi um jejum que aconteceu no portal Mãe Mirra, que em breve vou estar de volta lá, né? Em abril, final de abril, estou indo para lá, inclusive vou guiar alguns processos de lá. Quem tiver interesse de acompanhamento, saiba que de lá acontecerão outros também. E aí a gente foi, tanto eu quanto o Will, né, meu parceiro, a gente foi com a intenção de fazer um jejum até possivelmente mais longo do que o que eu fiz, mas o contexto mudou bastante, porque a gente imaginou que as outras pessoas também estariam jejuando e, na verdade, estava todo mundo nos sucos, né? Então, a gente acabou diminuindo a extensão, né, o tamanho do nosso jejum e a gente justamente fez mais curto. Então, no meu caso, eu fiz 6 dias a seco e um dia com água e depois fui voltando para os líquidos e, eventualmente, inclusive, saí de lá já comendo frutas. E foi interessante, assim, vou contar um pouquinho sobre ele, né? E depois eu falo sobre esse próximo que vai acontecer. E depois a gente entra aí com um convidado especial. Que é justamente... Foi um momento de jejuar, mas é a primeira vez que eu fiz um jejum em silêncio. Claro que não foi 100%, porque todo dia a gente tinha momentos de troca, né? Mas com bastante meditação. Tinham 3 momentos de meditação diários. Só que um deles era um momento que, para mim, pelo menos estava muito quente no horário. Era 3 e pouca da tarde. E eu não participava. Eu participava da meditação das 5:30 da manhã e das 7 horas da noite. Então foi muito interessante, assim, me levou para um... E até porque dessa vez, inclusive, que foi uma coisa, digamos, fora da curva para mim, nos 12 dias que a gente esteve lá, eu li apenas um livro. Em geral, eu leio muito. Só que das últimas vezes eu tinha observado que eu acabo, de certa forma, descontando no livro. Então, ao invés de a gente estar comendo, eu estava comendo livros, né? E aí eu comecei a trabalhar essa coisa de diminuir um pouco também os estímulos. Então, eu li apenas um livro
durante todo o processo. E foi bem interessante de ler esse livro saboreando, né? Lendo algumas páginas por dia e observando bastante natureza, né? Tendo bastante em contato, né? com as pessoas ali, apesar da gente não estar conversando. Então, era uma comunicação velada, né? Foi bem interessante. Óbvio que em alguns momentos rolavam uns cochichos, mas pintei um pouco, né? Também mexi bastante com pintura, escrevi bastante, né? Até trouxe aqui um pouco do que eu escrevi, né? Eu tirei do caderninho porque eu vou usar o caderno para outra coisa, mas eu escrevi bastante. E foi um jejum que, assim, se iniciou com a intenção da gente observar bastante os pensamentos, qualificar esses pensamentos, buscar trabalhar também essa desidentificação com o ego, né? Que foi um grande desafio do processo. Andar bastante descalço, tomar sol. Eu evitei ao máximo o sol no início, por conta do jejum a seco, então eu tomava, claro, mas pouco para não... Como o sol da Bahia é muito forte, né? E eu também queria tentar estender ao máximo o jejum a seco. Eu não tomei tanto sol no início. E aí depois que eu entrei na água e depois comecei com sucos, aí sim, aí tomei bastante sol, foi ótimo, inclusive. Olhar muito pro céu, né, foi um processo, né, tô até olhando aqui as minhas anotações, né, trabalhar muito isso de estar em contato com a natureza, né, se nutrindo da própria natureza. E aí tínhamos algumas orações ou meditações propostas diárias, né, visualizações, inclusive... Muitos de vocês que já praticaram o jejum a seco devem saber da oração do lago, né, que é feita para a gente se nutrir dessa água, essa gota etérica, né? E é uma meditação bem interessante. E o que eu sinto que durante todo o processo foi muito constante foi a sede, claro, né? Então o jejum, no jejum a seco é constante a sede, né? Mas foi bem interessante isso de observar a sede dessa vez, com o calor, que eu não senti que aumentou em comparação com outros jejuns a seco. E tô até olhando aqui as minhas anotações, né? Então foi interessante porque a gente esteve em contato com pessoas que eu já conhecia antes e também conhecemos pessoas novas. Então foi bem incrível essa egrégora que rolou lá, né, do processo. E com muito carinho, né? Foi muito guiado com muito carinho pela Tete, né, Stephanie. E com o auxílio inicialmente do Francesco, né, como que estava servindo no processo. E para quem está entrando agora e que está perguntando aqui, o Tom está perguntando, foi no portal Mãe Mirra, não foi no Terra Viva não. Inclusive acho que no Terra Viva seria bem desafiador de jejuar, né, porque não tem, pelo que eu entendo de lá e que eu não conhecia ainda, a estrutura de lá não ia permitir comportar tanta gente nesse processo, né. Mas todo dia a gente estava acordando super cedo, em torno de 5 horas, e aí tava levantando super bem, né? Para quem sabe, no jejum a gente acaba dormindo muito bem, dormindo menos, acordando não cansado, né? Eu sinto bastante isso no processo do jejum. E a gente praticou bastante, né, pranayama juntos, o que foi bem interessante também. Eu não me lembro de sentir nenhum sintoma, assim, até tô olhando aqui, né? O que aconteceu um pouco foi um certo enjoo a partir do quarto dia, terceiro para o quarto dia, um certo enjoo, e que já foi que eu senti que aí foi o meu primeiro healing crisis, né, no terceiro para o quarto dia. E depois isso passou e continuou só aquela sensação de calor muito forte. E ainda mais com o calor de lá, né? Então somou um pouco o calor do jejum a seco, que ele mesmo promove esse jejum, esse calor interno, com o calor de lá. Quase todo dia eu tava cochilando, assim, de tarde no quarto, deitava no chão do quarto geladinho, né? E era incrível, incrível, apagava, sabe? E eu não sou uma pessoa de dormir de dia, mas no processo do jejum foi interessante que eu me permiti bastante isso, né? É muito bom. E os sonhos também muito lúcidos, muito claros, né? Então foi bem interessante. E aí eu vejo aqui, né, que eu falo que a sede agora sim começou a vir. Isso no dia 4 do processo. A língua começa a ficar um pouco mais grossa, né? Enfim. E aí, obviamente, a mente vai lá na frente. Eu já tô aqui vendo que
como teve um dia que eu fiz várias anotações com interrogações do tipo, pensando coisas para o futuro, né? Então, como às vezes a mente, né, burla um pouco o processo, tira a gente da presença, né? Então, bem interessante isso. E todos os dias acordando mais ou menos aquele horário, indo deitar cedo, a gente ia deitar umas 8 e pouca, 9 horas. Tiveram alguns dias que a conversa da noite se estendeu e a gente foi deitar tipo 10 horas, mas a gente dormia cedo. E foi realmente bem interessante de observar, assim, até eu anotei muitos sonhos. E foi interessante de observar os sonhos, né? As mensagens que vêm dos sonhos também, né? Então, eventualmente eu senti de tomar uma ducha, né? Por causa do calor, comecei a tomar duchas matinais, assim que acordava. E depois passei a tomar duchas no final do dia, né? Depois quando eu comecei a tomar a água e depois o suco. E aí, inclusive, teve um dia que eu pedi gelo pro pessoal para passar no corpo, no processo do jejum a seco, por conta do calor. Então, isso foi interessante também. Isso já aconteceu antes em outros jejuns a seco. Teve uma época num jejum que eu fiz a seco de 9 dias, que eu abri na minha cama, assim, tipo, forrei com plástico e despejei vários gelinhos na minha cama, que na época era um tablado de madeira, né? E deitava em cima desse gelo, cara, a sensação era incrível. Então, assim, para quem faz e pratica o jejum a seco sabe, né, como pode ajudar essa água gelada. E aí depois que a gente encerrou, né, até que tem o processo, ó, tiveram os dias que eu tomei 1 litro de água de coco no 8º dia do processo, porque foram 6 dias a seco, 1 dia de água. Aí no dia seguinte foi água de coco, fiz um chá solarizado com as ervinhas maceradas. E depois comecei a tomar já os suquinhos diluídos mesmo, né? Diluídos com a água que eu levei, aquela jarra da Zero Water, né? Que é muito boa aquela jarra, né? Ela tira tudo, tira os minerais, inclusive. Mas a própria água lá do portal é incrível, né? Enfim. Ó, pergunta aqui que se eu já fiquei 9 dias sem água. Eu já fiquei 12, o meu máximo foram 12 dias sem água. Dessa vez foram 6, né? Não fiz tanto tempo. Mas essa coisa de dizer que a gente morre depois de 3 dias sem água não é bem por aí, não. A pessoa tem que estar muito desidratada e comendo muita porcaria para morrer 3 dias sem água. Enfim, ó. Suco de água de coco com jaca e limão. Gente, uma delícia. Super fica aí como dica, porque foi um dia que o Will, inclusive, depois se tornou, né, o servidor lá do processo. E aí ele que começou a fazer os sucos. Mas enfim, vários sucos gostosos. Eu tomei um suco de água de coco com genipapo, que foi muito legal também. Suco de melão. E aí depois, eventualmente, a gente começou a voltar a comer, né? Comer frutinhas. Mas bom, esse foi o processo, foi incrível, foi super gostoso. Foi muito tranquilo, né? Tive o enjoo e tive os calores e a sede, mas assim, tudo super tranquilo, tudo faz parte do processo. Mas vamos lá. Antes de eu passar para as perguntas, que eu tô vendo que estão subindo várias perguntas, e peço para quem estiver mandando pergunta, gente, manda aqui na interrogaçãozinha que eu vou chegar nelas depois, tá? Mas o que eu quero dizer antes de falar, né, sobre tudo isso é que para quem tem interesse de começar a fazer jejum a seco, gente, eu nunca indico começar pelo seco. Sempre indico começar pelo intermitente com água, começar a se experimentar com jejum com água, para depois pensar em testar o a seco, tá? E principalmente mudar a alimentação, se desinflamar, fazer protocolos de limpeza antes de pensar em fazer o a seco. O a seco exige bastante do corpo. Ele, obviamente, é muito mais desintoxicante, muito mais efetivo. Inclusive, no jejum a seco, a gente quase não perde músculo. A gente perde majoritariamente gordura. Então, ele é incrível por isso. Já no jejum de água é 50%, 50%. Ou seja, 50% da perda é de músculo e 50% é de gordura, tá? Então, é interessante, assim, para quem tá pensando em praticar mais o jejum a seco, em se limpar, né? Em realmente fazer processos, até quem sabe, de sucos, né? Para dar uma limpada no intestino, previamente, né? Pensar em ter uma alimentação crua por um tempo, pelo menos. Inclusive, em nível de acompanhamento, as pessoas que acompanham o jejum, eu sempre indico que fique pelo menos 1 mês na alimentação crua.
e previamente, antes de ir para o jejum, nos dias anteriores, né, justamente fazer um protocolo de limpar o intestino. A Tati mandou aqui 2 vezes já, eu vou ter que ler. Ela tá falando para as pessoas participarem da vivência Expirare, que é a vivência que eu guio, né, a vivência dos sucos para limpeza intestinal. Gratidão, Flor. Eu não tô fazendo muito meu merchan, né? Você tá. Gratidão. Enfim, para quem quer experimentar com o jejum, eu sempre indico que se prepare antes, né? Então, uma alimentação crua por um tempo, vegana, e eventualmente entrar no processo de sucos pelo menos alguns dias para limpar bem o intestino, liberar ao máximo os excessos desse intestino. Mesmo que não limpe toda a placa, que não chegue a eliminar a placa mucoide, que pelo menos elimine os restos que estão no intestino de alimentos dos últimos dias, né? Isso é super importante, começar um jejum a seco com o intestino limpo, tá? Então fica como dica aí. E claro, se alguém quiser começar a experimentar mais com jejum, isso já faz um tempinho que eu tô guiando uma vivência virtual chamada Jejuar, e nessa vivência são 3 dias de acompanhamento, né? E agora ela tá tendo um formato um pouco diferente, né? Que é um formato em que vai ser mensal, então tem pacote, né? Para quem quiser se inscrever por 3 meses, 6 meses ou 1 ano, né? E aí é um jejum mensal de 3 dias, só que os encontros acontecem uma vez por semana, são 4 encontros ao mês. E aí a gente tem essas trocas para as pessoas já irem se preparando de um para o outro e por aí vai, né? Então acho que é super importante essa troca, porque traz essa sensação de que você tá com mais gente e tendo um acompanhamento que é mais juntinho ali, pertinho, né? Então, com certeza, que nem Leandro falou, né? Reduz demais as turbulências, essa preparação, né? Mas, bom, então isso falando do último processo. A jarra, que a Claudinha perguntou qual é a jarra que eu falei, né? De filtrar. Tem a jarra e tem o filtro. A marca é Zero Water, que é o nome. Zero Water, água em inglês, né? É uma marca que já tá vendendo no Brasil. Antes, a primeira vez, quando eu comprei o meu filtro, que eu comprei o filtro e eventualmente eu comprei a jarra. Não vendi ainda, então eu pedi lá de fora. O preço é bem legal, tem um site que eu chamo, acho que é IBBL, se eu não me engano, e vende nele, tá? Então procurem lá. É uma jarra e um filtro que vem com uma vela dentro, né? E essa vela você tem que trocar de tempos em tempos, vem tudo escrito por dentro. Para explicar como funciona o uso dessa jarra, de quanto tempo tem que trocar e por aí vai. Inclusive vem com medidor de partículas, é bem legal. E ela zera as partículas da água, elimina metais pesados, microplásticos, minerais, tudo. Então ela fica como se fosse uma água destilada, que eu faço uso de água destilada. Bom, então essa é a jarra. Agora o Alberto está perguntando aqui, posso me inscrever nesse processo? Claro, pode, deve, se quiser. Na minha biografia aqui do Instagram, é só clicar lá, tem um linkzinho que chama Linkfly, clica ali, que vai aparecer a inscrição para jejuar, né? Com os valores. E aí, qualquer dúvida que você tiver, querido, me escreve no privado aqui depois, no Instagram, tá? E a gente pode conversar. Deixa eu ver que eu tinha subido mais perguntas, eu tô tentando voltar, mas não tá. Alguém pediu a oração do lago. Eu acho mais fácil eu te mandar por escrito, meu bem, porque a oração é longa, né? Longa, assim, não é longa, mas, sei lá, um parágrafo. Mas eu acho que vale mais a pena, ao invés de eu recitar ela aqui, eu te mandar por escrito, se você quiser, né? Deixa eu ver. A Rosa falou, já tentei fazer jejum a seco, tive infecção, tive que parar. Pois é, isso é um indício de crise de cura, tá? Então pode acontecer, eu também já tive infecção urinária nos meus primeiros jejuns a seco. Então é uma limpeza que acontece nos rins e na bexiga. Muitas vezes a gente tem sim alguns sintomas desagradáveis, faz parte do processo. Mas é claro que uma pessoa que talvez não tenha uma alimentação, aí eu não sei qual é o seu caso, né, Flor? Mas falando em geral aqui, dicas, né? Não dá pra gente pensar em fazer jejum a seco se a gente ainda não limpou o organismo. Porque também a gente acaba tendo sintomas desagradáveis. Então é importante pensar em limpar antes de fazer, né, um processo desses, tá? E aí quem falou, a Lê falou para chamar pro próximo jejum a seco que vai ter. Vão ser dois processos, eu vou estar guiando 2 processos lá no portal Mãe Mirra, em maio, né? Um de 21 dias e outro de 9 dias, tá? Perdão, um de 21 dias e um de 12.
O de 21 dias vão ser 18 dias de jejum e 3 dias de realimentação. E o de 12 dias vão ser 9 dias de jejum e 3 dias de realimentação. A realimentação são sucos diluídos. Água e depois sucos diluídos. Vai acontecer em maio. E depois eu vou divulgar isso com mais calma. Quem tiver interesse pode depois falar comigo. Ó, Claudinha perguntando aqui. Fazer jejum a seco intermitente vale a pena? Tipo, ficar 12 horas em jejum a seco e comer depois? Não tem tanta diferença do jejum a seco curtinho assim pro jejum de água, tá? Então, se você quer fazer curtinho, tudo bem, você pode até fazer como teste para você também já ir treinando ficar sem água, né? A sensação e tudo mais. Mas em termos de benefícios, não tem muitos benefícios além do que seria o jejum intermitente com água, tá? Mas vale como teste, tá? Como aprendizado. Mas bom, agora falando sobre o próximo, né? E gente, quem tiver mais perguntas pode mandar à vontade aí. Daqui a pouco eu já vou chamar aqui o nosso convidado especial da vez. Mas antes vou falar um pouco sobre o próximo jejum a seco, né? E o porquê. Então, como vocês podem estar observando, né? Eu não tô trazendo nenhuma teoria do jejum a seco aqui. Eu já fiz live sobre jejum a seco. Inclusive, mais uma vez, e uma das lives super completas foi até com o Dani. Então, para quem quiser entender mais, né, assista essa outra live que a gente fez. Fala comigo que eu posso mandar até o link do que ficou lá, já tá no YouTube, na minha página do YouTube. Posso mandar para quem quiser assistir essas lives sobre jejum. Então, eu não tô entrando na parte teórica, explicando mil coisas. Eu tô falando mais como se fosse um diário gravado aqui para vocês, né? Um vlog, digamos assim. Então, contei um pouquinho de como foi. E agora para falar um pouco sobre o próximo que vai acontecer, que vai começar no dia... Bom, deixa eu ver se a Tatinha tá aqui. A gente vai jejuar junto. Tá, Tatinha tá aqui. Oi, Flor. Então, a gente vai fazer mais um aí juntas. Não tem exatamente digamos, estipulado mínimo, né, de dias, mas a gente vai tentar fazer pelo menos 7 dias. E a intenção é, quem sabe, fazer 9 dessa vez, né? E o porquê de fazer jejuns a seco assim próximos? Dentro dos protocolos que eu sigo mais e que eu estudo mais, que é do Filonov, né, que é um russo, e ele inclusive tem uma clínica de jejum a seco, né, hoje em dia em Montenegro, antes era na Rússia. Ele indica que pode ser feito para a gente somar justamente as eficácias de 2 jejuns, né, os resultados de vários jejuns a seco. É bom que você faça eles próximos, no máximo com a distância de 2 meses um para o outro. E o quanto mais próximo, mais eficaz é, né? Então, esse último foram 6 dias e terminei no dia... Deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O último dia foi o dia 7, e aí no dia 8 eu já estava na água, né? Então, foi agora em janeiro. E o próximo eu vou começar agora dia 25, eu e Tati. Então, a gente vai buscar fazer esses dias aí. E o interessante é que eles chamam isso de um protocolo específico, que é como se fosse cascade fasting, né? Então, você vai aumentando e depois você soma os resultados desses todos. Então, no final das contas, suponha que eu já fiz esses 6, e que a gente consiga fazer 8 dias, por exemplo. E aí, eventualmente, em fevereiro, eu vou fazer outro, né? Para o final de fevereiro. E aí, suponha que eu faça 6... mais 8, mais, não sei, 9 no final de fevereiro. E aí a gente soma todos esses e o resultado, já que é feito muito próximo, é um resultado cumulativo desse jejum, né? Então é muito mais anti-inflamatório, é bem incrível, né? Então essa é a intenção de fazer esses jejuns seguidos. A gente vai fazer aqui na casa do meu pai, né, alguns dias, e depois a gente vai subir para a casa da minha tia, que é aqui no terreno do meu pai, que é um cantinho mais tranquilo aqui da fazenda. Mas, bom, o Caio tá perguntando, pode quebrar o jejum a seco com água de coco? Não é indicado, a não ser que você faça jejum a seco curto. A indicação do jejum a seco é sempre quebrar com água. Sempre né, a gente tá no nada. Então, o que é mais denso, além do seco para frente, né? Seria a água. Então, para você densificar, é tomar água. Então, dependendo do tamanho, da duração do teu jejum, você precisa ficar pelo menos um dia 100% na água, antes de pensar em agregando água de coco, sucos diluídos e por aí vai. Tá? Deixa eu ver. Pergunta aqui, ó. O que é melhor para rejuvenescer o organismo? O jejum, em geral, é muito bom para rejuvenescer o organismo, né? Mas a alimentação, os hábitos, sono, né? Então,
Acho que sono é uma das melhores coisas para rejuvenescer, né? Mas o que se diz na literatura do jejum a seco é que o jejum a seco é um prolongamento das horas do sono, porque no sono a gente não bebe, a gente não come e a gente descansa. O jejum a seco é um prolongamento dessas horas. Então eu acredito que o jejum a seco tem essa capacidade incrível aí de rejuvenescimento com toda certeza. A pele, inclusive, fica incrível pós jejum a seco. Bom, acho que é isso, minha gente. Vou deixar vocês mandarem aí perguntas à vontade, mas eu vou convidar aqui o super convidado. Já foi o convite. Será que vou conseguir ver hoje? Nossa, às vezes o Instagram não me deixa ver outra pessoa. Essa treta de Instagram. Mandei o convite. Foi aí? E aí a gente vai ouvir um pouquinho da experiência. Ai, não tô vendo, não acredito. Olá, buenas noites. Oi. Não tá me vendo? Não, então me guia aí, o que eu faço aqui com o celular, tá ok? Onde tá? Levanta só um pouquinho para aparecer um pouco mais a sua testa. Foi? Um pouco mais? Um pouco mais? E agora? Ótimo. Agora sim. Tá, vou fechar Ai, que pena. meu áudio. Tá, vamos lá. Boa noite aí para todos e todas presentes. Apareci aqui do nada. Bom, não vamos esticar muito. Acredito que muitos aqui me conhecem. Quem não conhece, entra na minha página. Fique à vontade para conversar, tirar dúvidas, trocar ideia, enfim. Me dá um oi lá. Mas sou o Will Paula, terapeuta nutricional, parceiro dessa mulher incrível. E eu vim aqui, gente, trazer para vocês como eu participei do processo junto dela. Estávamos juntos lá no processo, no portal Mãe Mirra. Então, também tive a minha experiência ali, né, no jejum. Como ela falou, a gente tinha uma ideia, chegou lá, foi um pouco diferente, né? Não foi assim um silêncio absoluto. O calor era, nossa, muito quente. Tipo, gente, 6 da manhã era tipo, sei lá, 35 graus, assim, rasgando você no meio. E a gente meditando lá. E o processo de jejum a seco, ele produz bastante calor, né? E então, nossa, a gente sentia muito calor, muito calor. Esse calor, ele meio que triplicava. Então, assim, esse foi um dos pontos que para mim também dificultou bastante. Mas o que mais pegou para mim, ainda falando da parte não fisiológica, foi também ver as pessoas tomando suco. Então, vocês imaginem, eu estava ali no meu processo de jejum a seco, vendo as pessoas tomando sucos diversos, e eu morrendo de vontade de provar aquele mel de cacau, e polpas de cupuaçu rolando para lá e para cá, e suco de genipapo, e água de coco, e eu, nossa, essa parte foi bem difícil. Mas eu fiquei firme ali nas minhas leituras, eu levei alguns livros e tal, foi bem bacana. Sem livros também, só eu e eu ali caminhando. No primeiro dia eu me senti muito bem, né? Tinha bastante energia, dei umas caminhadas. No segundo dia eu também tinha bastante energia, dei umas caminhadas, não tanto quanto no primeiro. No terceiro dia já não havia tanta energia, eu dormi mais, né? Passei a dormir um pouco mais durante o dia, mas porque não estava conseguindo dormir à noite. E no quarto dia eu quebrei o meu jejum com água, né? Então eu fiz 3 dias seco e no quarto dia eu resolvi quebrar o jejum com a água da Zero Water, né? Que putz, foi bem interessante essa experiência também. Vale muito a pena aí a indicação que ela fez da jarra ou do filtro. E no quinto dia eu passei a beber já água de coco, né? E no sexto dia eu passei a tomar os sucos.
No sétimo, esquece, aí já comecei a chutar o balde. Aí já rolou umas beliscadinhas de jaca, já rolou outros sucos um pouco mais densos, banana com açaí, enfim. Mas quarto dia água, quinto dia água de coco, sexto dia suco, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que foi que me fez quebrar o jejum a seco no quarto dia? Na segunda, no segundo dia e no terceiro, foram dias bastante difíceis porque na noite do segundo para o terceiro dia eu senti fortes cólicas renais, né? Eram cólicas suportáveis, mas que me incomodava bastante, né? Então eu ficava meio que rolando de um lado para o outro na cama, aquilo me incomodava. Eu percebi que se eu fosse fazer xixi passava, né? Então nessa da segunda para a terceira noite eu levantei algumas vezes, fazia xixi e passava essa dor. E aí beleza, no dia eu acabava sentindo sono e putz, repunha o sono durante o dia dormindo um pouquinho, né? E aquele calor intenso e coisa e tal. Na noite do terceiro para o quarto dia, putz, cólicas renais novamente, assim, dessa vez um pouco mais forte, mais intensa. Eu praticamente não dormia à noite, rolava para um lado, rolava para o outro. Ainda suportável, mas um incômodo muito grande, né? Então juntou esse incômodo das cólicas renais com a questão de você estar ali vendo as pessoas tomando suco, a sede era enorme para mim, enfim, o calor e juntou todas essas questões e aí no quarto dia eu resolvi quebrar o jejum com água. Eu falei, não, vou quebrar porque tá bastante difícil. O lugar, gente, era assim, encantador. Então, o lugar acabou me seduzindo um pouco. Eu queria me sentir bem, porque eu tinha mais alguns dias naquele lugar e eu queria me sentir apto para, sei lá, dar uma caminhada lá, curtir um pouco mais o espaço, né? Então eu falei, putz, vou quebrar aqui na água nesse quarto dia. Mas devo dizer que no quarto dia, antes de quebrar esse jejum, eu, putz, fiquei muito na dúvida, porque apesar de eu ter rolado a noite inteira na noite anterior, no quarto dia, por incrível que pareça, eu me senti muito mais forte, com muito mais energia, né? E foi bem interessante isso, porque ele já tinha comentado, né, que as crises são mais ou menos até o quarto dia, e de fato no quarto dia eu me senti muito melhor. Mas eu fiquei com receio de, na noite do quarto dia para o quinto dia, eu voltar a ter essas cólicas e perder a noite, enfim, todos aqueles incômodos. Eu resolvi quebrar, né? Recebi também a dica do meu amigo Francesco, nosso amigo Francesco, passou umas dicas bem legais sobre fazer o jejum intercalando um dia de jejum, um dia normal, dois de jejum, dois normal, três jejum, três normal, enfim. Isso foi bastante interessante. Penso em fazer dessa forma. Penso em fazer também o meu próximo jejum já em breve para emendar aí um no outro. Mas deixa eu dizer o ponto principal sobre o que não fazer antes de jejuar a seco, principalmente. Gente, não tomem café, não consumam chocolate, não consumam sal, tá? Porque eu fiquei aqui refletindo o que é que poderia ter me causado essas cólicas renais, né? E aí eu refletindo, eu falei, putz, eu saí daqui de São Paulo, né? A gente saiu daqui de São Paulo, acho que foi dia 8, 9, sei lá, de dezembro, né? E, gente, ela tinha recém voltado do Equador e trouxe um presente incrível para mim, uma barra de cacau cru. Saca? E assim, eu amo cacau. Então, eu tava vindo numa levada em que eu tava comendo cacau todo dia. Eventualmente tomei café. Mesmo eu consumindo um café orgânico, torra baixa, média, né, baixa acidez, uma torra leve, o café fraquinho, ainda assim, eu penso que isso tenha assim, tido influência nesse meu processo, né? Tanto que, como eu falei, na semana antes do jejum, eu consumi café, consumi cacau,
E no dia primeiro, a gente começou a tomar sucos no dia 30, se eu não me engano. Só que na noite do dia primeiro, a gente já estava na Bahia, eu não resisti a um saladão que o nosso amigo Brunão fez. E a minha última refeição, antes do jejum a seco, foi um saladão que tinha sal, né? Então, pô, depois do sal, eu fui pro jejum a seco, saca? Então, assim, com certeza isso teve uma influência muito grande no meu processo e no fato de eu ter sentido essas cólicas. Como eu disse, foi bem suportável, né? Eu fiquei muito pensativo assim, pô, será que se eu tivesse continuado teria dado bom? Porque no quarto dia eu me senti muito melhor e vi a possibilidade de estender, realmente estender isso para bem longe. É impressionante o potencial do corpo humano, de como a gente consegue se manter mesmo sem água, né? Quebrando aí esses paradigmas de que morre depois de 3 dias sem água. Mas, enfim, então fiquei pensando nisso, né? E várias outras questões. Eu moro em São Paulo, na rota dos aviões, do lado de uma rodovia, a quantidade de metais pesados que eu tô a minha vida inteira aqui ingerindo, né? Absorvendo é enorme. Então, assim, meu organismo ele nunca teve uma oportunidade de se purificar, né? Nunca teve um período tão longo para se purificar. Então, eu fiquei pensando, pô, imagine meus rins, minha uretra, minha bexiga, meu canal urinário. Pô, eles nunca tiveram uma oportunidade, né, um tempo tão longo assim para poder trocar as células, renovar essas células, renovar todo esse sistema urinário, né? Eu nunca dei essa oportunidade. Eu já havia feito antes um jejum seco também, de 36 horas, aí tomei um suco verde e estendi sem sólidos até 42 horas, mas 36 foi o máximo que eu tinha feito de seco. E dessa vez eu fiz 70, 80 e poucas horas, né? Então, foi a primeira oportunidade do meu corpo de renovar o meu sistema urinário, né? Só que antes disso, eu havia consumido cacau, eu havia consumido café, eu havia consumido sal. Então, gente, não cometam este erro. Façam a preparação de forma certinha, né? Seguindo os protocolos aí. A Eli, para mim, não é porque é minha parceira, gente, mas eu tenho como a maior especialista em jejum no Brasil. É uma pessoa que eu vejo estudando dia e noite jejum, estudando, acompanhando estudos científicos de fora, com os maiores especialistas em jejum, né? Então, faça uma preparação com ela, tem aí as vivências que ela acompanha, né? E você vai conseguir entrar em um jejum bem mais tranquilo, né? Eu falhei nas regrinhas aí, e, enfim, tive que quebrar meu jejum um pouco antes, né? Mas é isso, gente. Gratidão, meu amor, pela, pela janelinha aqui, por eu poder compartilhar. Eu estava ansioso também para contar como que foi para mim. E ainda assim foi incrível, né? Foi muito, muito doido, assim, muito legal, muitos insights, um processo espiritual muito forte também, né? Então, o jejum é algo muito mágico, muito mágico. E é isso. Gratidão, meu anjo. Continua aí tocando. Gente, muito grato. Ótima noite. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre meu trabalho também, que complementa muito o trabalho da minha parceira Eli, dá um toque lá na minha página, dá um oi lá, vamos trocar. E é isso. Gratidão, meu anjo. Valeu, ótima noite, gente. Gratidão. Muito bom. Deixa eu ver aqui, ó. Subiram algumas perguntas, muito bom de ouvir. Pena que não consegui te ver. Então, enfim, essa é uma pena. Vai estar tudo certo, né? A gente em breve se vê de novo. Mas olha, subiu uma pergunta engraçada. Olha, vocês não se beijam no jejum, né? Eu fico muito bafuda. Ela não deixava, eu tentei algumas vezes cochichar, né? Conversar com ela ali, aí ela fazia assim, ó. Olha, mas tu não Realmente, tava né? escovando dente. É ruim, né? Pois Tipo, no jejum seco é esquisito, porque assim, eu não tava escovando dente, então a sensação é esquisita. Acho que não. E depois passa de alguns dias, né? Acho que lá pro terceiro, quarto dia, já fica tudo meio áspero, sabe? E o interessante é não escovar o dente mesmo. Então, assim,
até para a gente manter, porque a placa que vai se formando nos dentes, ela é uma placa protetora, porque a gente começa a colocar muita coisa ácida, muito toxina para fora, até pela boca. Então, essa placa que se forma nos dentes não é para escovar, ela não é para tirar, porque ela protege os dentes, né, desses ácidos que vão sendo liberados. Então, enfim, não tinha como beijar, sem chance. Mas, Nossa, enfim, fala. não rolava mesmo. A boca fica muito seca também, né? Tipo, putz, nossa, é muito doido. Você sente o seu hálito, né? Realmente é um Uhum. hálito que tá forte. Eu não sei. Eu senti teu hálito, né? Obviamente, eu chegava perto de ti, te dava um cheirinho. Não é aquela coisa horrível, assim, tipo, o nosso hálito em jejum seco de vários dias, a gente não chega nem perto do hálito de pessoas que, enfim, comem coisas que tem uma digestão, né, onde rola putrefação e coisa e tal. Nem se compara. Mas é um hálito forte, né? E a boca seca, os lábios ficam branco, né? A boca parece que tá colando, os dentes parece que tem uma capa realmente. Nossa, é muito doido, assim. É uma coisa muito doida. Mas foi incrível, foi incrível. Essa foi uma dificuldade também, né? Tipo, a vontade de. Ai, você vê seu amor passando pra lá e pra cá, assim, você não pode nem dar um cheirinho, assim. Mas escondidinho eu dei uns agarrão nela, assim, de vez em quando. Os beijos que ficaram faltando, mas tá tudo certo. Foi bom também, né? A abstenção aí disso também. É um tipo de jejum, de certa forma. E aí até o Tom tá perguntando se não raspa nem a língua. Sim, eu tava raspando. A língua é bom raspar, né? São excessos que dá pra você tirar de boas e que não atrapalham. E é até bom retirar os excessos matinais, assim, né? De manhã ir lá raspar a língua. Mas era só isso. De resto, nada, né? Mas depois que Nossa, quebramos o jejum, fala, fala. raspar a língua, putz, era uma sensação muito boa, assim. Eu chegava a fazer até algumas, mais de uma vez por dia, né? Tipo, de manhã, a hora que acordava, durante a tarde eu raspei também algumas vezes, porque no primeiro dia eu fiz bochecho, não sabia, aí depois a Eli comentou, aí eu já não fiz mais bochecho, né? Não tive mais nenhum contato com a água, não tomei banho, enfim. Mas raspar a língua, nossa, ajudou muito, muito, muito. Foi bem interessante. Até tem muitas coisas que podem ser faladas aí, né, com relação à água, mas eu vou deixar para talvez fazer uma live de aprofundar no jejum seco no futuro para explicar outras coisas. Mas porque tem umas perguntas aqui que subiram, ó. Para iniciantes do jejum, quantos dias e quais você indicaria? Eu acho que já comentei aqui antes, né? Não sei que hora você entrou, Flor, a Aline aqui que mandou a pergunta. Eu sempre indico começar no intermitente. 12, 14, 16, 18 horas, vai aumentando, né? Se possível, fazer todos os dias intermitente, que é um jejum. O jejum de 14 horas, por exemplo, 12 horas a 14 horas, é até considerado jejum fisiológico, né? Tipo, que é natural você não comer logo que você levanta. Então, assim, em geral, só quem sente muita fome assim que levanta é quem tá comendo muita porcaria, porque o organismo, quando levanta, já fala, cara, precisa empurrar essa toxina pra longe. Então, joga mais coisa aí pra gente empurrar essa toxina. Então, é muito difícil se acordar já sentindo muita fome, né? Às vezes é uma coisa mais sede, né? Não é bem uma fome. Mas, enfim, então eu sugiro sempre estender um pouco o jejum intermitente e, quando possível, fazer um 24 horas, né? Buscar fazer 20, 24 horas na água, buscar fazer isso mais algumas vezes até se acostumar, eventualmente tentar 36 horas. Né? Inclusive, o protocolo de 36 horas semanais, né? Uma vez na semana, 36 horas, ou uma vez a cada 15 dias, 36 horas, é o protocolo de jejum para combate até de diabetes, né, no caso. Então, enfim, ou para manutenção de quadros também. E é interessante, pode ser feito. E aí, quem sabe, uma vez no mês, 48 horas, isso na água, né? Eu sempre sugiro começar na água e, eventualmente, agregar a ideia do jejum a seco, né? Então, eu acho que é bem importante esse preparo, né? Uma mudança alimentar, uma consciência alimentar, antes de pensar também em estender as horas de jejum. E aí, o jejum a seco, ele começa a vir natural, no processo até de quem come cru, né? Eu aqui, mais algumas pessoas que eu sei que estão na live. Quando a gente consome cru, a gente não tem mais vontade de beber água, né? Então, ele já vem natural, né? O jejum a seco, quando a gente já está mais hidratado mesmo, tá? Até a Tati mandou aqui, ó.
Pela minha experiência, o fundamental é o preparo para o jejum. Se você consegue se preparar, a performance do jejum é incrível, com certeza. É que nem. Eu sinto que o jejum é quase igual treinar músculos. Quanto mais você jejua, mais fácil fica, né? Que é que nem você ir à academia. Quanto mais você vai à academia, mais fácil fica. Né? Eventualmente tem que mudar a série, tem que mudar o exercício, por aí vai. E aí a gente vai mudando o jejum, vai estendendo. Então é interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Teve outra pergunta. Para mim, com certeza, ter essa alimentação, né, já praticamente quase que mais de 10 anos, quase 9 anos crude aí, então, putz, sem dúvida, nossa, melhora muito, né? Mas, mesmo quem tá menos tempo, putz, quem tiver um ano crudívoro, pô, já tá assim, faz uns sucos aí para se preparar, já é bem bom, né? Eu queria reforçar, tu falou, que o que eu achei muito incrível foi não perder massa muscular. Gente, isso foi muito interessante, muito, muito mesmo. Eu vinha numa levada ali, me exercitando legal, fazendo musculação ali, levantando um pezinho, né? E durante os 3 dias eu não perdi nada de massa muscular. Eu achei muito interessante, achei muito incrível esse ponto, né? Queria reforçar essa ideia. Então, às vezes, as pessoas têm medo, né? Têm receio de emagrecer muito, mas no jejum a seco, realmente não perde massa muscular. Isso é muito incrível, muito legal. Meu bem, eu vou sair aqui, vou deixar você ficar de tela inteira aí, tá? Gratidão pelo espaço, poder compartilhar minha experiência aí. É isso, gente. Gratidão, continue aí. Ela vai encerrar com vocês. E é isso. Satisfação demais. Obrigado, meu amor. Até breve. Gratidão. Beijo. Pena que não te vi, mas depois a gente conversa. Beijo. Bom, não sei se já saiu ou não, mas voltamos aqui para as perguntas, gente. Subiu aqui, ó, a pergunta do Tom. Vocês já leram sobre, experimentaram... É que eu nunca vi escrito com P, Tom. Sempre vi escrito com B, Bigu, né? O Bigu taoísta. Sim, já ouvi falar. Nunca experimentei porque eu sempre li sobre e eles não explicam como é a prática. Né? Eles só falam que tem mestres do Bigu e que são práticas específicas, que inclusive deve ser muito similar ao que é o sun gazing, né? Que é o olhar para o sol, que tem as práticas de sun gazing, né? Super cedo ou no final do dia, né? No pôr do sol. Já li sobre. Nunca experimentei, já vi vídeos sobre, mas nunca vi ninguém explicando exatamente o que é que você deve fazer, né? Para ter essa prática do Bigu. Mas enfim. Ó, o Caio perguntando o que devemos monitorar no jejum a seco. Primeiro de tudo, vou até voltar um pouco atrás aqui, né? Eu não indico o jejum a seco para quem não tem experiência com jejum de água. Então, se você ainda não tem experiência com jejum de 3, 4, 7 dias de água, esperem e primeiro entrem no processo de experimentar o jejum de água, tá? E, eventualmente, mudem a alimentação para depois entrar nesse processo do jejum a seco. Mas o que monitorar quase sempre são as sensações, os sintomas, né? Você tem que ficar de olho, você tem que entender até onde você consegue ir, onde é o seu limite. E pode ser que você não esteja tendo sintomas, assim, super desagradáveis, mas é interessante a gente estar se sentindo bem, né? O mínimo de bem, porque a gente também não... Um jejum é normal a gente não ficar 100% bem. É normal a gente estar sempre mais ou menos, tá? Ainda mais nos jejuns iniciais, que é quando a gente ainda tem muita coisa para jogar para fora, tá? Então é por isso que é necessário, muitas vezes, primeiro, se depurar, fazer processo de desintoxicação, e aí já fazendo merchan, claro. Quem quiser participar das vivências de sucos, ou até participar das vivências de acompanhamento de jejum virtual, né, de até 3 dias, que eu também dou informações de como se preparar. Mas durante o processo do jejum a seco, são os sintomas que tem que monitorar e batimento cardíaco. Não pode passar de 120. Passou, tem que quebrar. Tá? E como é que quebra de jejum a seco? Beber água. O primeiro ponto é beber água. E esperar. Bebe água, tem que dar um tempo. Não é beber água, glu, 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 tem que ser bem aos pouquinhos, né? Então tem várias outras questões aí. Mas enfim. O Tom falou que foca no Ticum. Sim, o Ticum é incrível. É porque eu não sei se as plásticas do Bigu são 100% iguais às do Ticum, né? Mas é interessante.
A Lu falando mastigar consciente em várias mordidas 50 vezes ou mais. Você diz na quebra do processo, Flor? Ou você diz como em geral, né? Você ter essa prática do, da mastigação consciente. Então, falando de práticas para aumentar a absorção de prana. Sim, tem muitas, né? Até afirmações, visualizações. Aquele livro Em Sintonia da Joss Mohin traz várias práticas, inclusive bem interessantes, para quem quiser depois procurar. É um livro bem legal de ter, assim. Ela traz algumas ideias bem boas. Movimentos do pescoço, a Lu falando aqui. Legal. Gratidão, gente. Ó, pergunta aqui: tomou banhos diários durante o jejum? No jejum a seco, o ideal é não tomar banho, tá? Mas lá na Bahia, gente, estava incrivelmente quente. Não estava sendo possível que suportassem banho. Então, sim, eu tomei banhos. Duchas, né? Não foram banhos. Inclusive, não usava, era só a bucha para esfregar, tá? Não usava nada da pele. A Kizzy falando, fiz as vivências com a Eli, foi essencial para eu jejuar. Fiz a limpeza intestinal e práticas de respiração. E jejuei a seco com muita facilidade, tranquilidade. Que bom, Flor, gratidão. Feliz. Leandro falando, Sungazing eu li que inicialmente 15 minutos, observando, são 15 segundos. 15 segundos. Você inicia com. Eu não lembro se são 15 ou 5. Você vai aumentando 5 segundos por dia, até você alcançar 45 minutos. Né? Mas isso vale ler. Tem os livros do Hira Matek, eu não lembro o sobrenome dele, mas que é bem interessante de ler também sobre o sangue. A Pri perguntando se foi o primeiro jejum a seco do Will. Ele até comentou, Flor, na fala dele. O primeiro jejum a seco dele foram 36 horas, eu acho. E esse foi o segundo. Legal, né? A Tati falando, sinto que se preparar como profissional com a Meli faz toda a diferença no processo. Gratidão, Flor, gratidão. Espero poder fazer a diferença para bastante gente. Claudinha, vocês fizeram alguma atividade física durante o jejum? Não, assim, alongamentos e caminhar um pouquinho ali. É que o calor estava tão forte que foi bem desafiador nesse sentido, sabe? Mas foi mais a movimentação usual, assim. E eu fazia alguns pulinhos no mesmo lugar, né? Seguindo o pretexto de ativação do sistema linfático, né? Então, todos os dias eu dava uns pulinhos no mesmo lugar para dar uma movimentada. Deixa eu ver aqui. O Gui. Porque o jejum de água perde massa, o jejum a seco não. No jejum a seco a gente precisa produzir água endógena. Então, para produzir essa água endógena, para o nosso corpo faz muito mais sentido queimar a gordura, porque em 1 quilo de gordura tem quase 1 litro de água. Então, ele utiliza dessa água endógena que a gente já tem estocada na gordura para, né, manter a hidratação, digamos assim. E aí, já no jejum de água, se queima músculo porque o próprio processo de depuração da água exige isso, né? Quer ver? Aí aqui, ó, a Lu falou do Mantak Chia. O Mantak Chia, ele fala bastante sobre essas práticas. Eu lembro até daquela prática que ele fala com a amêndoa, né? De colocar na boca e só sentir a amêndoa. Eventualmente mastigar, né? Então, essas são algumas práticas, mas eu não sei se essa é a prática do Bigu, né? Eu sei que tem muitas práticas de, talvez, mindfulness na alimentação, né? Mas o Qigong realmente é bem incrível. Deixa eu ver quem mais comentou aqui. O Brunão falando que perdeu o começo da live, curioso para saber quantos dias foi. No meu caso, foram 6 dias a seco e 1 dia na água. E no caso do Will, foram 3 dias a seco, certo? E o quarto dia você quebrou, então foi o quarto dia na água, não é isso? Acho que foi isso. Aí o Will falou aqui. Porque alguém perguntou dos exercícios, aí ele respondeu aqui, ó, mas no primeiro dia ainda só com água de coco subir no coqueiro. Verdade. Depois que a gente começa a consumir, né, fica mais fácil. Né?
Kizzy falando, pretende fazer um jejum a seco lindo em grupo esse ano? Sim, lá no Portal Mãe Mirra, em maio. Né? A gente vai ter dois processos, o de 21, e não necessariamente, obviamente, gente, 21 não que a pessoa precisa fazer 21 a seco, tá? É jejum, então pode ser na água, ou alguns dias no seco, depois entra na água, ou só na água, enfim, cada um tem o seu processo. Então vai ter o processo de 21 dias e vai ter o processo de 12 dias, sendo que são 18, no caso de 21 dias, são 18 dias de jejum e 3 de realimentação, e no caso de 12 dias, não são 9 dias de jejum e 3 dias de realimentação. Vai ser em maio. As datas eu confirmo em breve, fiquem de olho. Já sei mais ou menos quais são as datas, só falta a gente confirmar isso lá com o próprio portal. Tá? Então vai ter acompanhamento em grupo sim, só que são só 6 vagas. E já tem 2 que estão preenchidas, só para vocês saberem. Então, restam 4 vagas. A pergunta que acho que é válido fazer 16 horas de jejum seco, essa pergunta também já rolou, meu bem. Até da Claudinha perguntou ali em cima. Não vai ter muito efeito de jejum a seco. É igual um jejum de água em termos de efeito. Só que para a tua prática mental, de você se acostumar com a sede, é legal. Né? Aqui falando que é uma vaga. Embora, vai ser bem legal. Aí o Will falou aqui, ó, que foram 3 dias a seco, no caso dele, 1 de água, e depois água de coco, já estava com toda potencial de força ao máximo. Incrível. É isso aí. A recuperação do seco é muito mais tranquila que a recuperação do jejum de água. Isso com toda certeza. Bom, amados, acho que é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta aí de vocês, né? Mas resumindo em termos das próximas paradas, para quem tiver a fim de ser acompanhado em processos de jejum virtualmente, a Jejuar vai estar sendo retomada agora em fevereiro e estou com plano de fazer ela, já está tudo confirmado. Ela vai ser mensal, né? Tanto que tem pacotes de 3 meses, pacotes de 6 meses e pacote do ano, né? O pacote anual de quem quer fazer todos os meses. Quem quiser saber um pouco mais, fala comigo que eu passo informações. E vai ter esse acompanhamento em grupo, né? Em maio, lá na Bahia, né? Em Serra Grande, no Portal Mãe Mirra, tá? E que vai ser bem legal. A gente está super já antecipando e ficando animado aí com esse processo. E, inclusive, já intuí o nome do jejum, né? Vai ser Soltar, o nome do jejum, porque une a palavra sol, a palavra ar, e também porque a lua que vai iniciar o processo, né, que provavelmente nem vou falar muito, mas a lua que vai iniciar o processo é uma lua de desapego, tá? E aí, soltar, desapegar, né? Então, esse vai ser o nome do processo. Então, para trabalhar os desapegos, para trabalhar o deixar ir o velho, para trabalhar abrir espaço para o novo. Então, vai ser um protocolo incrível. Estou bem empolgada e vou jejuar também, né? Então, a gente vai fazer esse protocolo juntos. É isso. E claro, também, se alguém sentir ainda de se inscrever para Inspirare, ainda tem uma vaga, tá? Inspirare começa agora no dia 25 e no mês seguinte tem a Jejuar, como eu falei. Mas é isso, então eu agradeço muito. Essa semana ainda tem 2 lives, tá? Vai ter a live depois de amanhã com o Chaba, para a gente falar sobre higienismo, frugivorismo, 80-10-10. Então vai ser uma live guiada pelo Festival Vitalize, né? Convidada pelo Festival Vitalize. E para quem, inclusive, sentir, bora pro Vitalize, vai ser super divertido encontrar a galera, comer só frutinha, né? Beber muita água de coco, tá junto. Vai ser no carnaval, então vamos também. Quem puder se juntar. Eu não vou ficar o Vitalize inteiro, mas eu vou ficar do dia 10 ao dia 15, eu acho, 14, já não me lembro mais. E enfim, então é isso. E ficamos por aqui. Em breve a gente se vê de novo. Farei uma live sobre jejum em breve também, para a gente entrar em outras coisas mais avançadas dos tópicos de jejum, tá? Eu agradeço a vocês pela presença, ao Will também, pela troca com ele aqui, a todas as perguntas, e espero vê-los em breve, seja em alguma vivência, seja numa live. Beijão, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Vai ficar salvo. E amanhã eu